você não tenha desânimo no teu coração. Quero trazer uma palavra para você, para que você saia daqui revestido de poder, revestido de autoridade. E quando você sair lá fora, você possa sair marchando, com a sua cabeça erguida, porque o Senhor fala: levanta, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então que todos que estiverem nos ouvindo nessa noite possam saber que não está sozinho, que tem um Deus que peleja por você. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus em Êxodo capítulo 2. Aleluia, capítulo 2, versículo 1. Maravilhoso e soberano Deus. Aleluia. Vou ler a minha palavra porque a distância não dá para ir por causa do meu óculos. Amém? Amém, amados? Amém. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou o betume e piche, e pondo nele o menino, largou no correal da beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, enviou a sua criada e a tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai, saia, pois a moça chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e crie-me, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e a criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe-lhe a filha de Faraó, a qual passou ele a ser filho. E esta lhe chamou de Moisés, porque das águas o tirou. Amém? Aleluia. Podem se assentar. Nós agradecemos a Deus por esta palavra maravilhosa, né? Palavra esta que o Senhor colocou no meu coração para que eu ministre no seu coração esta noite, né? Quando Deus tem um projeto para as nossas vidas, esse projeto de Deus, quando Ele envia um resgatador para resgatar o seu povo, Ele prepara tudo, Ele já vê tudo. Muitas vezes nós esperamos algo na nossa vida, mas o Senhor já enxergou além dos nossos olhos. O Senhor já vê além, porque Ele é o Criador, Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente, Ele é dono do tempo. Nós somos limitados em todo o tempo, num tempo que está passando rapidamente. Mas o nosso Deus, Ele sabe o teu futuro, Doris. Ele sabe tudo que você está passando. Ele sabe tudo que você enfrenta, Regina. Ele sabe tudo, qual é a sua dificuldade. Então, amém? Então, quando o Senhor sabia já do projeto que Ele tinha sobre a vida de Moisés, né? Que foi um líder maravilhoso, aquele que o Senhor honrou, que até hoje nós falamos no nome dele, nós falamos para honrar e glorificar o nome do Senhor através da vida de Moisés, que foi um grande líder espiritual, aquele que resgatou o povo do Egito, aquele que foi usado
antes disso, aquela mãe foi provada, foi testada. O menino era bonito? Que mãe que acha seu filho feio? Nenhuma. Era formoso? Era formoso. Todos os nossos filhos são formosos, são lindos. Mas Deus tinha um projeto maior. Aquele menino ficou escondido por 13 meses, na qual o exército de Faraó saía à procura de meninos para jogar no rio do Nilo. Jogar porque ali no rio do Nilo, até hoje é conhecido como um rio que tem muitos crocodilos. E aquelas crianças eram lançadas no rio para alimentar aqueles crocodilos. Ali todas as crianças da época, todos os meninos que nasciam eram lançados fora. Por quê? Porque era uma ordem de Faraó. Porque o inimigo de nossas almas, ele já sabe qual é o projeto para você. Ele já sabe qual é o futuro para você. E ele quer acabar com você. Ele não quer que você prossiga. Ele não quer que você alcança. Então ele começa a te cercar. Ele começa a planejar um jeito de destruir a sua vida. Te matar. Tirar você do foco. Tirar sua atenção. Roubar sua estrutura. Para que você não prossiga. Para que você não alcance o objetivo do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos dá sabedoria. O Senhor, quando Ele quer fazer, homem nenhum, por mais autoridade que ele tenha, por mais que ele seja o governador, por mais que ele seja o rei daquele lugar, Faraó, Deus escondeu o menino. Não era uma mãe escondendo o filho. Que mãe que esconde um filho que mama? Que mãe que esconde um filho que chora, um bebê? Quem pode esconder? E quando a gente quer esconder algo que é tão precioso para as nossas vidas, e o inimigo não quer que aquilo seja bênção para as nossas vidas, começa a vir os fofoqueiros, o inimigo começa a colocar pessoas para falar coisas para você desistir. E aquela mãe não desistiu. Betumou aquele cesto, e sabendo que naquele rio as crianças eram lançadas. Quantos gritos de mãe, quantas pessoas já choraram dentro daquele rio, de ver os seus filhos morrer, mas ali estava Moisés vivo, naquele cestinho, com a esperança de você colocar o seu filho dentro de um rio perigosíssimo e deixar ele ir, descendo nas margens do rio. Ele vai descendo, mas sua irmã Miriam, ela fica, enquanto ela podia, ela estava correndo, tentando proteger. Eu fico imaginando Maria, né, Maria? Proteger o irmãozinho, porque a gente tem um amor tão grande dentro dos nossos corações, é um amor tão infinito, que quando a gente vê um dos nossos sofrendo, às vezes com uma enfermidade, a gente quer ver ele curado, a gente quer ver ele sarado, ele restaurado. Não é mesmo, pessoal? Esses dias meu neto ficou 15 dias internado, sem poder respirar direito, teve que fazer vários procedimentos para que ele respirasse. Aquilo, a gente quer respirar por eles, não é, Regina? Quando você viu teu netinho lá sofrendo, o que você não... Você quis dar vida por eles. Nós que somos mães, queremos dar vida pelos nossos filhos. E quando nossos filhos passam por dificuldade financeira, emocional, que seja, nós sofremos por eles. Não importa qual a idade que ele tem. Mas quando Deus tem um propósito, Ele levou aquele cestinho, porque sabia, Deus tem o seu meio tão maravilhoso de trabalhar. Levou Moisés lá junto com as donzelas e levou ele juntinho, chorando com aquele menino. Imagina, nós que somos tão fracas, tão necessitadas, muitas vezes nós não temos nada para oferecer. Se a gente vê uma criança, nós não pega para nós. Esse dia eu falei com a Maria, você precisava orar comigo.
Moisés ali, ele chora, e a filha de Faraó, a princesa, se compadece, imagina. Deus gerou uma compaixão no coração daquela princesa. Deus gerou um projeto naquele coração daquela mulher, porque o que Deus tinha era muito mais para a vida de Moisés. Deus tem muito mais para as nossas vidas. E muitas vezes nós limitamos aquilo que Deus tem para fazer. E Miriam chega, minha senhora, a sabedoria que Deus capacita é tão grande, que eu chamo a atenção de vocês nessa noite. Que sabedoria é esta, dessa menina? Era uma criança também. Miriam chega, minha senhora, eu conheço uma mulher, posso trazer uma mulher? Eu posso trazer uma mulher para que possa amamentar esse teu filho, esse bebê? E leva a própria mãe. E traz a própria mãe. Ainda a mãe vai ganhar salário agora. Agora a mãe vai ganhar um salário, porque a filha de Faraó falou: eu não quero que falte nada para o meu filho, porque este teu filho é meu, tipo assim, sem saber. Porque não perguntou nada. Porque quando Deus quer fazer um projeto, meus amados, Deus tem as suas maneiras tão sábias de fazer, que você no momento não vai entender, mas lá na frente você vai ver. Glória a Deus. Teus olhos vão ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Então ela leva Moisés de volta. Imagina que alegria se fosse eu. Porque quando eu fui mãe nova, né, meus filhos de colo, pastora, eu não deixava nem pegar as mulheres da igreja, meus bebês, de tanto ciumenta que eu era, de tanto ciúme dos meus filhos. Eles eram os mais lindos, mais perfumados, eles eram o meu xodó. Então vinha aquelas mulheres para pegar meus filhos, para passear na igreja, e eu dizia: não, ele está quietinho aqui, está quietinho, deixa quietinho aqui comigo. Então eles não tinham costume de ir no colo de outras mães, ficavam só comigo, porque eu era super mãe, entende? A super mãe. Então eu amava ser super mãe. Não importa se ninguém pegava para mim, eu pegava tudo, entendeu? E eu fico imaginando a mãe de Moisés, o filho de volta, com aquela alegria nas cores. Agora eu vou amamentar o meu filho, porque naquela época amamentava às vezes até 8 anos de idade, sabia? Até 8 anos amamentava uma criança. Porque quando ela levou o menino para o palácio, porque era um projeto de Deus, de Moisés ser ensinado, ser estudado, de Moisés estar no meio dos reis, Deus capacitar Moisés no projeto dele, para ele ser um grande líder. Deus tirou ele do meio do povo dele, dos hebreus, e colocou no meio dos egípcios, para ele saber quem era o faraó, como que eles agiam. A estratégia de Deus, meus amados, é perfeita. Aleluia. É perfeito o projeto de Deus. Então não importa o que nós passamos, temos que confiar no Senhor. Temos que ter paciência no tempo de espera. E lá na frente, a gente viu o grande líder que se tornou Moisés. Um homem que falava com Deus, ouvia Deus de maneira tão poderosa, que talvez nós, na estrutura física, nós, do jeito que nós somos, talvez nós não suportaríamos tanta presença. Mas ele suportou a presença de Deus, Moisés. Era um rio que virava sangue. Era tanto projeto, era tantas maravilhas, era tanta glória, era um fogo que não queimava. Deus faz maravilhas, Deus faz maravilhas quando nós buscamos Ele. Glória a Deus. Quando nós colocamos nossos filhos na presença de Deus, tudo resolve, tudo é curado, tudo é sarado. Glória a Deus. Hoje eu estava usando com os meus filhos e eles
filhotinho. Você sabe que sempre você será o meu bebê. Sempre terá um lugar no meu coração. Sempre terá um lugar para você no meu coração. Porque quando você, uma vez que tem, nunca mais você abre mão dele, né? Você vai amar eternamente. E você vai querer que esses filhos seus sejam prósperos em todas as áreas. Que eles sejam sábios. Que eles se destacam no meio dos outros. A gente quer sempre que os nossos filhos sejam os mais bonitos. Os mais, sabe, os mais fortes. E quando a gente olha no meio dos nossos filhos, eu tenho 3. E eu olho para a vida da Daiane. Ela não é tão forte como eu gostaria que ela fosse. Mas ela é amorosa. Ela é dengosa. Ela tem um amor de mãe. Que esses dias as mulheres que foram orar lá no hospital disse assim: mas ela está deitada na cama do neném. Eu falei: ela está. Porque ela pode. Porque ela é mãe. E ela já paga. Ela fica sem roupa, meus irmãos. Ela fica sem nada. Mas ela paga o melhor para a saúde das crianças. Sabe uma mãe que ela se preocupa porque ela sabe que os filhos dela não conseguem ficar sem ela, porque ela não consegue ficar sem os filhos dela. Então ela paga um médico todo mês para que quando acontece o que aconteceu, está dando para falar ainda. Ela está deitada na cama com ele no quarto, só ele e ela ali, sabe? E as mulheres: mas por que ela pode deitar na cama? Pode, ela pode. Porque ela paga um preço para ser mãe. E o bebezinho fica ali mais fácil de ser curado. Cura rapidinho, pertinho da mãe, né? Eu falo: filha, deixa eu ficar com ele para você ir no banheiro. Não, eu não preciso ir no banheiro. Filha, se comprar comida para você de fora, não, eu como o que tem aqui. Porque enquanto meu filho não estiver bem para comer, eu não vou comer. Enquanto meu filho não estiver respirando, eu não vou respirar. Eu vou ficar aqui respirando por ele. Eu admiro, eu acho ela admirável. E muitas pessoas falam assim: essa tua filha ela é diferente, né? Ela não se envolve com a sociedade, ela é na dela. Eu falo: mas é uma boa mãe, hein? Mas é uma extraordinária mãe, hein? Mexe comigo e com o maridinho. Mexe comigo e com a Sara. Mexe com o Eric para ver. Ela vira uma onça. Ela está pronta para a guerra. Porque eu ensinei meus filhos a ser valentes. Eu ensinei os meus filhos a não olhar para a adversidade, para aqueles que se levantam contra eles, querendo dizer que eles não são capazes, dizer que eles não são nada. Eu ensinei aos meus filhos que acima deles só existe o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso. Eu ensinei aos meus filhos que eles são mais que vencedores, que na casa deles, que onde eles foram gerados, que é um porto seguro. Eu digo para você, nessa noite, mãe, seja um porto seguro, seja um lugar seguro. Quando seus filhos estiverem passando qualquer necessidade, qualquer obstáculo, eles possam encontrar em você um lugar seguro. Eles possam saber que pode contar contigo, porque vai saber que lá tem apoio, tem sabedoria e graça para te ajudar. E hoje a minha filha escreveu um texto maravilhoso. Outra me deu um presente caro. Eu não ligo para as coisas caras. Eu sou muito humilde, eu nasci. Eu não tinha nem sapato para pôr nos meus pés. Vocês sabem a minha história. Não tinha sapato para pôr no pé. Catava chinelo nas colônias para guardar os pés que rebentavam dos outros, para que quando eu precisasse eu emendava um.
pessoas. E quando você liga para pessoas, pastor, você está agradando o coração de Deus. Porque o projeto de Deus é você. O projeto de Deus é você. O projeto de Deus é que você, Maria, não fique doente. O projeto de Deus para você é que você se alegra no Senhor. Saber que Ele é o teu Criador. Saber que é aquele que te ama, um amor incondicional. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Não importa. Uma vez meu filho manda na linha dele, disse que ia embora da casa dele. Ir embora. Eu cansei dessa vida de casado. Eu cansei. Eu falei, está muito pesado. O fardo está muito pesado e ela fala muito. Eu falei, que coisa, não? Eu falei, se você pega, desmancha essa mala, rapaz, e seja homem. Se você não aprendeu a ser servo de Deus, seja homem. Catei ele pro colarinho e falei, seja homem, rapaz. Você casou uma vez só, e é uma vez só que você vai ficar casado. Hoje faz 20 anos que eu estou com a mesma mulher, porque eu não passei a mão na cabeça dele, não passei. Eu falei assim, você vai voltar e pedir perdão, você vai ser humilde, você vai se humilhar. Depois eu peguei e ensinei a minha nora como se deve amar, e ela aprendeu direitinho. Hoje ele come aqui na mão dela, eu acho bom. Eu glorifico a Deus, porque ela aprendeu. Nós temos que ser sábios. Qualquer dia eu vou dar uma aula para vocês, só para as mulheres. Um culto de mulheres, mulheres virtuosas, mulheres que transformam a circunstância, que faz um amor que está frio se apaixonar de novo. E isso aconteceu. Somos testemunho. O maridinho até hoje, olha aí o maridinho, pastor Sérgio, apaixonado. Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a honra e para a glória de Deus. Porque quando nós amamos o Senhor, nós amamos aqueles que o Senhor nos deu. Então nós protegemos eles, nós guardamos eles. Se você quer ser feliz na sua vida, a felicidade é momentos. Às vezes não é uma pessoa tão feliz, não, queridos. Felicidade são momentos. São momentos que nós passamos nas nossas vidas. Porque tem momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de chorar e momentos de cantar. Mas no momento de felicidade, hoje eu estava feliz e estou. Sabe, de ver todos os meus filhos ali, meus netos, tirei foto com todos, de 19 anos até o pequenininho de 2. É muita glória. E eu me sentia a poderosa ali, né? A mãe poderosa, aquela que deu a vida pelos filhos, pela casa, pelo maridinho, pelo trabalho, pelas finanças. Quando não tínhamos dinheiro para comprar um salgado para os nossos filhos, e eu queria passear com eles, porque às vezes tinha alguma novidade na cidade, e os meus filhos falavam, quero passear, nós queremos ir lá, mãe, nós queremos. E eles, os dois eram pequenininhos, não tinha a Sara tem uma diferença de 10 anos de idade. Eu estourava pipoca. Sempre fui virtuosa. Mulher virtuosa, quem acharás? Estourava pipoca, colocava na sacolinha e levava eles nos locais. Chegava lá, eles pediam, tem pipoca para vocês.
vocês. Eu fazia coxinha. Eles não passavam vontade de nada, porque eu tinha tudo dentro daquela bolsa. E depois que eles foram crescendo mais e mais, eu começava a fazer sacolas de lanche para que onde eles fossem, eles levavam para eles e para as outras crianças que não podiam. Isso é ter o amor de Deus no coração. Isso é fazer como Joquebede, mãe de Moisés. Sabe, foi honrada. Ela foi honrada por ter gerado um filho especial. Especial. Se o teu filho é especial para você, você gerou algo especial. Deus vai honrar você. E Deus vai te trazer muita alegria por esse momento, por esse motivo que Deus tem para a sua vida. E quando nós não lamentamos a situação, quando nós ficamos firmes num propósito em Deus, a nossa vida é enriquecida no Senhor. O Senhor começa a nos capacitar de tal maneira, Júlio, que a sua necessidade será suprida, a sua casa será enriquecida. Aí você conta aquilo que você tem no bate, porque Deus tem mais para você, filho. E você tem que crer, não só acreditar. Como eu com o maridinho nós estávamos falando, crer é algo poderoso. Acreditar todo mundo acredita, mas você crê? Porque eu acredito porque eu estou vendo. Eu acredito porque eu vejo. Mas bem-aventurado aquele que não viu, mas crê. Glória a Deus. É diferente. Eu acreditava que naquele tempo que eu não tinha leite para os meus filhos, querida, que eu não tinha um enxoval ainda para os meus filhos, quando eu acreditava que Deus podia fazer, mas daí eu falei, eu não posso só acreditar. Eu tenho que crer. Eu tenho que me alegrar no Senhor. Deus supriu tudo num tempo de seca, num tempo onde tudo estava difícil. Não é só hoje que está difícil. Existem tempos e tempos de dificuldades. O Senhor supriu a nossa, enviando para nós todos os enxoval da sarinha. Eu estava com tumorativo no cérebro, grávida, e ainda não sabia o que fazer, o que seria de mim. Mas eu estava gerando. E o meu bebê não podia morrer. Eu tinha que proteger o meu bebê. Não importa que o meu corpo estava sofrendo, que eu estava passando por tantas dores. Eu falava, mas o meu bebê não vai tomar esse remédio que eu tomo. Eu vou aguentar a dor. Hoje às vezes dói, eu faço uma obturação, falo, doutor, não põe anestesia não. Não precisa pôr em mim anestesia não. Obturar um dente não. Porque eu aguento muita dor. Eu quebrei a coluna, ninguém sabia que eu quebrei a coluna. Porque eu não ficava chorando, desesperada. É dor, dor é dor. Então eu aguentei muita dor por causa da minha filha, do meu bebê. E meu bebê nasceu perfeita. Nasceu maravilhosa. Então eu digo para vocês que quando alguém quer dizer para você o contrário da sua casa, da sua família, você se levanta como um leão e protege a sua casa, protege seus filhos de todo mal, de todo levante das trevas, porque Deus vai honrar você. E esse tempo, não importa qual seja o tempo, mas você fala, está demorando, Senhor, eu não estou tendo resposta. Deus está te ouvindo sim, porque aquele que fez o
tão gostoso aqui, queridos. Dá uma lamachura e canta, dá uma presença aqui, dá uma glória de Deus aqui. Porque tem situações para ser resolvidas nessa casa de oração. E Deus está mandando falar para você: não tenhas medo. Assim como eu fiz, eu vou fazer. Eu sou o Deus que não mudo. Imagina, um filho que era para ser morto, comido de crocodilo, morar na casa do rei, comer na casa do rei, viver como rei, ser servido. Agora ele não é mais servo, ele não é mais escravo, agora ele é livre. Vive no meio do povo granfino, falando assim, né? Porque o Senhor, quando tem um projeto para as nossas vidas, queridos, Ele vai te dar graça. Glorifica a Deus todo o tempo. Porque o propósito de Deus é bem maior do que você pensa. E os pensamentos do Senhor, bem maior do que os seus pensamentos. Amém? Amém? Então é essa palavra. Eu gostaria de cantar um louvor para vocês nessa noite. Nesse momento desse louvor, eu gostaria que a igreja se colocasse de pé.